Capítulo 13. A última ceia, o amor sem limites. Na véspera de Jesus morrer, quis celebrar uma ceia muito especial com seus discípulos. Era provavelmente uma tarde de abril do ano 30. Jesus descia de Betânia para Jerusalém e a cidade ardia de pessoas em plena festa de Páscoa. Ao redor da cidade, como um gigantesco campamento militar, outra cidade de tendas servia de refúgio para os milhares de peregrinos vindo de todos os cantos do país. Jesus cruzou o riacho chamado Cedrón e entrou na cidade pela porta da fonte. As ruas estavam cheias de gente indo e vindo ao templo, às suas casas, ao comércio, a todos os lugares. Nos olhos de todos se via uma certa solenidade. Eram dias que o povo judeu vivia com muita intensidade religiosa. Pouco tempo antes, Caifás, o sumo sacerdote, tinha lido no templo o texto do Éxodo que lembrava a todos o sacrifício que devia ser feito naquela hora. Enquanto Caifás lia a regulamentação deixada por Moisés, uma cena dramática acontecia nas escadas do templo diante de uma imensa multidão. Ao chegar na parte do texto onde se mandava imolar os cordeiros, uma fila de levitas tinha levantado teatralmente a faca e a tinha afundado nas gargantas dos animais. Era uma cena incrível e as crianças que assistiam pela primeira vez, assustadas, escondiam o olhar nos vestidos de suas mães. Mas os pais as obrigavam a presenciar a cena. Era parte de sua história e de sua fé. Finalmente colhiam parte do sangue e o derramavam sobre o altar. Quando apareciam as primeiras estrelas no horizonte, soavam as trombetas e todo o povo compreendia que a Páscoa tinha começado. Também Jesus compreendeu que sua hora estava chegando. Jesus e os seus chegaram então à casa onde celebrariam a Páscoa com seus discípulos. Não se sabe com certeza, mas uma antiga tradição aponta à casa do pai de Marcos, o futuro evangelista. No ambiente reinava uma grande solenidade. Todos sabiam que aquela era uma festa especial. Todos olhavam Jesus querendo descobrir um sinal de tristeza ou alegria para guiar os seus próprios sentimentos. Como descreve um autor, era quase como as ovelhas que quando escutam os relâmpagos e os trovões, não olham para o céu, mas para o pastor. Finalmente, Jesus abriu a boca. Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes de padecer. Tudo parecia estar carregado de simbolismo e de gravidade, mas os discípulos não conseguiam penetrar no sentido de tudo aquilo. Jesus estava absorto em seus pensamentos. Antes de começar a ceia, um criado se aproximou de Jesus com uma bacia e uma toalha para lavar as suas mãos, como era a costume. Este, em vez de colocar as mãos para receber um jorro de água morna, pegou a bacia, pegou a toalha e se levantou da mesa. O assombro e a tensão do momento aumentaram ainda mais. O que estava fazendo o mestre? Aproximou-se do primeiro discípulo, colocou-se de joelho e começou a lavar não as mãos, mas os pés dos discípulos. O que significava isso? Só uma mãe ou um escravo podiam fazer isso. Uma mãe a seu filho pequeno e a ninguém mais. Um escravo a seu amo e a ninguém mais. Jesus não era nenhum dos dois. Aquilo, porém, era um gesto de escravo que extrapolava qualquer lógica. Lava os pés dos 12, um a um, em silêncio. Lava os pés de Judas. Seus olhos se cruzaram? Não sabemos. Judas temia que Jesus já soubesse da traição e fosse a delatá-lo, mas Jesus continuou em silêncio. Judas apenas vislumbrou um olhar de ternura e reprovação ao mesmo tempo. Todos desejavam que aquilo terminasse de vez. Sentían-se profundamente incomodados, mas Jesus não parecia ter pressa. Só quando chegou a Pedro,
Este retiró seus pés con gesto de escándalo e diz: Senhor, tú lavar os pés a mim? Pedro, que non era daqueles que ficaban calados, acentúa as palabras tú e min. Jesus responde calmamente: O que eu faço non comprendes agora, mas comprenderás mais tarde. Pedro insiste: Jamais me lavarás os pés. Era o Pedro ardente, teimoso, apaixonado. Nesse momento o rosto de Jesus se torna sério e a voz firme: Se eu non te lavar, non terás parte comigo. Pedro comprendió que a frase era quase un ultimátum. O que estaba en jogo era sua amizade con Jesus. O castelo interior de Pedro desmorona e sua paixão o leva ao outro extremo. Senhor, non apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. A saída de Pedro faz Jesus sorrir, mas seu sorriso se apaga com a velocidade de um relâmpago. Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros. Aqui sua voz se quebra, a tristeza cobre seu rostro e continua. Mas não todos. ¿Olhou Jesus para Judas? ¿Entendeu ao menos Judas a que se referia Jesus? Os outros 11 discípulos olharam uns para os outros desconcertados. Entenderam os apóstolos o que significava esse gesto de Jesus de lavar os pés? Entendemos nós agora o que significa? Tudo o que aconteceu naquela noite está concentrado nesse gesto de Jesus. Quando Jesus terminou, dobrou tranquilamente a toalha, lavou as mãos, secou o rosto e sentou-se no seu lugar e disse: Compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem. Pois eu sou. Se, portanto, eu, o mestre e o senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros, porque dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, também vos o façais. Jesus lavou os pés dos discípulos para dar exemplo? Foi aquilo apenas um símbolo da humildade que deviam ter os seus discípulos? O próprio Jesus diz que esse gesto será essencial para ter parte na herança com ele, que essa ação limpa os pecados, que só depois os discípulos entenderão o sentido. Se era apenas um gesto de humildade, um exemplo, não dava para entender naquele momento. O que Jesus fez aquele dia vai muito além de dar um exemplo. O gesto nasce do mais profundo de seu coração. É a humildade fundamental de Deus. O Deus que se encarna, que desce até nós, que por amor quer servir sua criatura. A redenção não foi um ato distante e frio que não tocasse o coração de Deus. Deus está aí, de joelhos diante de sua criatura, não para dar exemplo, mas por um amor que escapa toda compreensão. Nesse momento, se realizou uma inversão de valores como nunca tinha acontecido na história. A humildade, a paz, a compaixão, a pureza ou a pobreza já não eram mais sinais de fraqueza, mas de fortaleza. Uma mudança de valores que está no centro do cristianismo. Tudo o que virá depois, a Eucaristia, a promessa do Espírito Santo, a paixão e a crucifixão, serão expressões cada vez mais eloquentes desse profundo sentimento de Deus. Terminada a ceia, Jesus tomou um pedaço de pão nas suas mãos e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Gostaria de ressaltar o pronome isto. A partir de Zwinglio, o pão da Eucaristia não será mais a presença real de Cristo, mas apenas um símbolo. Porém, não dá para introduzir interpretações. Jesus disse: Isto é meu corpo, segurando um pão nas mãos. Os apóstolos assim o compreenderam. São necessários muitos malabarismos intelectuais para entender a frase de um outro jeito. Assim também o ensinará Paulo às comunidades de Ásia que fundou. Qualquer um
que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, dirá Paulo em uma de suas cartas. Os apóstolos não entenderam como se realizava aquela presença de Jesus no pão. Nós ainda não entendemos, mas os apóstolos nunca tiveram dúvidas de que aquilo que não entendiam era uma realidade. Nunca tiveram dúvidas sobre o que Jesus queria dizer. À luz deste mistério, lembravam o milagre das bodas de Caná. Aquilo não era água com sabor de vinho ou água que parecia vinho. Era vinho real e do melhor. Lembravam a multiplicação dos pães. Aqueles pães não eram símbolo do pão, eram pães reais e saciavam a fome. Lembravam a ressurreição de Lázaro. Que me encontraram foi o Lázaro real vivendo uma nova vida. Não entender como Jesus fazia essas coisas não era motivo para deixar de acreditar nele. Se Jesus estava dizendo que aquele pão era seu corpo, então assim era. Eles já sabiam que Jesus podia simplesmente fazer possível o que parecia impossível. Passagem para lembrar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. João, capítulo 6, versículo 51. Pergunta para refletir. Como é a minha fé? Aceito a palavra de Deus ou quero entender para aceitar? Aceito os ensinamentos da igreja ou só aquilo com o que estou de acordo? Tenho fé na Eucaristia? É ela o meu refúgio e consolo nos momentos de solidão? Jesus ficou na Eucaristia, insensível à solidão de tantos sacrários, porque queria ficar comigo e acompanhar o caminho de minha vida, como acompanhou os discípulos de Emaús.